Olá, bem-vindos, bem-vindas. Sou Estevão Damasio, comigo Arlete Andrade e Bruno Amorim. Oi, Arlete. Olá, Estevão. Oi, Bruno. Oi, Estevão. Oi, Arlete. Vamos juntos. Nesta edição, os desafios e oportunidades do agro no mercado internacional. A CNA avalia que os Estados Unidos devem manter uma política comercial agressiva em 2026. E ainda as expectativas do acordo Mercosul e União Europeia. Portanto, tudo isso e, claro, muito mais no nosso Notícias do Agro, que está apenas começando. Notícias do Agro. Informações, dicas e prestação de serviços para o produtor rural. A CNA demonstrou preocupação com o cenário internacional para o ano que vem. Os Estados Unidos, por exemplo, devem manter uma política comercial agressiva, como explica a diretora de Relações Internacionais da Confederação, Suemi Mori. O que preocupa para 2026 com relação aos Estados Unidos? Além da relação bilateral direta, ou seja, o impacto direto das exportações, de possível uma redução das exportações para essas cadeias, o que vai acontecer quando os acordos que os Estados Unidos têm firmado com seus outros parceiros entrarem em vigor, especificamente a questão de compromisso de compras. Então, como eu coloquei, a maioria dos acordos que os Estados Unidos fechou tem um itemzinho que o país parceiro se compromete a comprar mais produtos agropecuários dos Estados Unidos. Isso mexe com a lógica do comércio internacional, porque o comércio internacional é baseado numa lógica de competitividade e eficiência. Quando você faz um compromisso de compras, você sai, porque você coloca o fator político e o fator bilateral. Então você não respeita mais as normas da OMC, você não está pensando mais em competitividade. A diretora falou também sobre as relações com a China. Porque a China é de longe o principal mercado de carne bovina nosso, compensou muito a redução que aconteceu nos últimos 3 meses das importações para os Estados Unidos. A gente está falando de uma diferença na casa dos 8 bilhões para um poucos bilhões dos Estados Unidos. Então, assim, é muita coisa. O mercado chinês é muito grande para nós. Isso preocupa muito. A gente cresceu, a produção interna brasileira de carne bovina cresceu por causa do aumento das exportações chinesas. Então, uma coisa está muito vinculada à outra. Ou seja, qualquer perturbação que aconteça nesse mercado impacta diretamente a produção interna, os preços internos, a renda do produtor. Uma das maiores expectativas recai sobre o processo de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. Tem uma preocupação do mecanismo de salvaguardas, né? Ontem foi aprovada uma mudança na proposta do regulamento que nos preocupou muito. Os gatilhos que foram incluídos pela União Europeia e os termos que foram colocados, que falam de cláusula espelho, por exemplo, de obrigatoriedade do cumprimento das mesmas normas de padrão, dizer que se aumentar em 5% as importações, isso aí já dá um gatilho para o início das investigações. Isso não está nada negociado no acordo, dentro do acordo do capítulo de salvaguardas isso não está, mas isso demonstra a preocupação dos europeus e a gente também fica um pouco preocupado porque a gente sabe que mesmo sendo um regulamento interno deles, não precisou da nossa aprovação, não passa pelo lado do Mercosul, pelos dos sócios, gera um sinal de alerta, ou seja, seria um impeditivo ao acesso ao mercado. E para nós isso é muito preocupante porque a CNA é favorável ao acordo desde que ele garanta o acesso dos produtos agropecuários ao mercado europeu. Suemi Mori chamou atenção para a importância da abertura de novos mercados. Na verdade, o comércio internacional, gente, agora ele não dá mais para falar de uma relação bilateral. A gente tem que falar de um contexto mais amplo, especialmente da influência dos Estados Unidos nesses mercados onde a gente vai abrir. Então, falar assim, vai abrir, não depende só mais do Japão e do Brasil, que sempre foi uma relação difícil também nessa questão da carne bovina há muitos anos, mas também depende dessas outras influências que vêm acontecendo. Então é muito difícil agora a gente dizer se vai abrir ou se não vai abrir, mas as negociações estão bem avançadas. Ela fez ainda uma projeção animadora para o projeto AgroBR, que apoia pequenos e médios produtores à internacionalização. A gente renovou o convênio agora com a Apex. A perspectiva para o ano que vem é a gente aumentar tanto o número de produtores alcançados, né? A gente trouxe o Sebrae para nós, então o Sebrae também dá mais corpo e robustez para o projeto, tanto na possibilidade de aumentar o número de beneficiários, de produtores atendidos, quanto o número de ações no Brasil e fora do Brasil. E com estas projeções destacadas pela Suemi Mori, o Notícias do Agro fica por aqui. Mais informações sobre o sistema CNA Senar, acesse cnabrasil.org.br. Lembrando que você pode acessar este conteúdo nas nossas plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Júnior Fontes. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, ouvintes. Até a semana que vem. Até lá. Tchau. Notícias do Agro.
Uma produção do Sistema CNA Senar.